Boa noite a todos. Eu quero aqui trazer a vocês nesta noite um ensinamento acerca das heresias. O texto base se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 1 ao 3. Um assunto hoje que está bem, esse tema hoje vemos bastante em nosso meio, principalmente no meio pentecostal, no meio neopentecostal. Nós vemos bastante o aumento, a difusão, a proclamação das heresias. E para termos uma ideia do que é heresia, vemos que o estudo das heresias é heresiologia. Estudo das heresias. 2 Pedro 2, que é o nosso texto base, nos diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo a destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Vamos aqui entrar no contexto, então, o que são heresias. Heresias são deturbações, ensinamentos contrários à Bíblia Sagrada e às sãs doutrinas bíblicas. Assim como houve falsos profetas entre vós, haverá também falsos doutores, mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Eles negarão ao Senhor, trazendo sobre si repetida destruição, juízo. Só que o pior, Pedro vai nos relatar assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado, ofendido, zombado, caluniado, difamado o caminho da verdade. Pedro também vai nos dizer que por avareza eles farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não demora a sentença, a consequência, o juízo, o julgamento, e a sua perdição não dormita, não dorme. Podemos reparar o versículo 3 com a teologia da prosperidade, que vemos com tanta ênfase em canais de TV. Agora vou pegar um pouquinho meio pesado, mas creio que é preciso. Hoje o que acontece no meio pentecostal, no meio mais com ênfase no meio neopentecostal, a chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela é formulada por Kenneth Hagin, um dos principais propagadores de algumas heresias que vemos aqui no Brasil hoje. E essa teologia da prosperidade, ela está focada, ela dá ênfase no aqui e no agora, sendo que se não me falha a memória, Paulo escrever aos Filipenses diz: não buscai as
Não buscai as coisas que são aqui da terra, mas buscai as coisas que são de cima. E Jesus também vai nos falar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E vemos hoje no meio neopentecostal e também pentecostal que é triste vermos uma ênfase grande na teologia da prosperidade. Ela nos ensina que se você não que você não pode ser empregado, você tem que ser patrão. Você não pode estar doente, você sempre tem que estar bem de saúde. E se não está, é porque você está amaldiçoado. Ela vai também nos trazer algumas heresias à teologia da prosperidade. Podemos ver que hoje os adeptos da teologia da prosperidade, eles lançam um objeto dizendo ser ungido. Olha só o negócio que eles fazem com as pessoas, e as pessoas não dão conta de si mesmo, que eles estão fazendo um negócio. Eles lançam um objeto dizendo ser ungido, que ao viés bíblico é sincretismo, é misticismo religioso por parte daqueles que fazem essas proezas, essas coisas, esse misticismo religioso, essas heresias, esses objetos ungidos, entre aspas. E eles ungem esse tal objeto, consagram e dizem ser ungido. Mas na grande realidade, eles estão fazendo do povo que os segue, do povo que os ouve, eles estão fazendo negócio, como Pedro vai aqui nos dizer, Pedro vai nos dizer aqui, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Palavras que eles fingem, distorcem a Bíblia. As heresias são deturbações, são distorção da Bíblia, são ensinos contrários às Sagradas Escrituras, que vão contra aquilo que a Bíblia nos diz que é verdade. Então, podemos perceber aqui que o povo que o segue, eles estão sendo enganados por homens avarentos de si mesmo, que não têm amor pelas almas, mas que têm amor a si mesmos e ao dinheiro e ganância. Eu não tenho medo aqui de falar aqui sobre esses homens adeptos à teologia da prosperidade, porque eu creio na Bíblia e também eu creio que ao viés bíblico há uma prosperidade bíblica, mas essa prosperidade, essa teologia da prosperidade que está tendo tanta ênfase no meio pentecostal e neopentecostal, que foi formulada por Kennedy Reagan e por Kenyon, por tantos outros homens, são distorção, elas não são bíblicas. Aqui vamos falar também Paulo fala acerca das doutrinas de demônios e da apostasia. O apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Timóteo 4:1 que nos últimos tempos, nos dias vindouros, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, desviarão, abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ou seja, espíritos imundos, demônios. Há um entendimento
assim, espíritos enganadores. E Paulo também vai nos dizer assim: darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que são doutrinas de demônios? São ensinamentos ditados, ensinados por demônios. Isso são doutrinas de demônios. Toda heresia, todo ensinamento contrário às Sagradas Escrituras, toda heresia, ela é ensinada por demônios. Doutrinas de demônios. Ouvirão e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É isso que Paulo vai relatar a Timóteo e a nós, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Aí, ao vermos por esse viés, as heresias são a apostasia teológica, o desvio teológico. Agora vamos para um tópico. Vamos relatar aqui alguns tipos de heresias que têm se propagado no meio cristão, no meio religioso. Entre as heresias mais propagadas, ensinadas, estão essas: doutrina dos pequenos deuses. O que é essa heresia? O que essa heresia ela vai nos ensinar? Mas vamos entender primeiro uma coisa. Existem pelo menos 3 tipos de doutrinas. Doutrinas bíblicas, que são as doutrinas contidas nas Sagradas Escrituras: regeneração, arrebatamento, justificação pela fé, graça, redenção, são as doutrinas bíblicas contidas na Bíblia, são os ensinamentos bíblicos para ensinar o povo, para ensinar a igreja. Existem a doutrina dos homens, ensinada pelos homens, mas também existem as doutrinas de demônios. Tá, vamos lá então. Doutrina dos pequenos deuses. O que essa doutrina, o que essa heresia vai nos ensinar? Que somos pequenos deuses. Por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, dizer que somos pequenos deuses. Aí entra uma distorção de Salmos 82, versículo 6, que nos diz assim: eu vos digo, vós sois deuses, portanto, todavia, como homens caireis e morrereis. Ali, o salmista, ao escrever o Salmo 82 e esse versículo, ele não está falando dos humanos em um modo geral, não. Então é uma distorção de Salmo. Aí temos que levar em consideração um entendimento teológico, que é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tá, então essa doutrina, ela nos diz que somos pequenos deuses. E quem de nós já não viu essa heresia? Mas fique aqui dito: doutrina dos pequenos deuses é heresia. Nós não somos pequenos deuses. Isaías vai dizer: somos menos do que nada. Vamos lá. Próxima heresia que eu listei aqui, culto aos anjos. O que essa heresia ela vai nos dizer?
culto aos anjos, adoração aos anjos. Aí tem até uma heresia que diz assim, que um dito pastor, apóstolo, diz que coloca uma cadeira no púlpito e diz que a cadeira é para o anjo sentar. Isso é doutrina de demônio, isso é heresia. O culto, o nosso culto deve ser somente a Deus. Somente Deus deve ser adorado em nosso culto, e não anjos, não o ser humano, somente Deus. Vamos lá, próxima heresia. Essa é bem complicada e nós vemos bastante em nosso meio. Confissão positiva. O que ela vai nos dizer, a confissão positiva? O que essa heresia vai nos dizer? Pense positivo. Declare, decrete, determine, exige a sua bênção. A confissão positiva, ela vai dizer isso, ela vai ensinar isso. Essa heresia vai ensinar. Pense positivo, declare, decrete, determine a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória. E eles usam uma distorção de Provérbios 18, 21. O poder, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem ama comerá comerá do seu fruto. Se não me falha a memória, é isso que nos diz. Então, essa heresia, ela pode ser refutada pela oração que Jesus ensina aos discípulos. Jesus vai ensinar os discípulos a orar assim: Pai nosso que estais no céu, seja santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, a vontade de Deus é a que prevalece em nossas vidas. É a vontade dele que tem que ser cumprida. É a vontade dele que deve ser feita. Não é a vontade do homem. Isso totalmente tira a soberania. Essa heresia totalmente deturba a soberania de Deus. Porque somente Deus pode determinar. Somente Deus pode decretar, somente Deus pode determinar o que vai acontecer em nossas vidas. Vamos lá, próxima heresia: enaltecer demais uma pessoa da Trindade. E temos como exemplo disso o livro Bom Dia Espírito Santo. Tá. Próxima heresia: doutrina do purgatório. Vai a um lugar se purificar para entrar no paraíso, ou para ver se está apto para entrar no paraíso. É isso que essa heresia vai nos dizer. É isso que essa doutrina vai ensinar, que ao morrermos vamos para um lugar nos purificar, não no Hades, nem no lugar de descanso, conforme nós entendemos pelo um viés bíblico que há somente dois lugares, o céu e o inferno. E ao morrermos, se morremos em Cristo, nossa alma vai para o descanso, esperar a ressurreição. Mas se nós morrermos perdidos, nós vamos para o Hades, para a antessala do inferno, para o tormento eterno. Aí esperar o juízo final, que será a condenação, que será o juízo daqueles que não foram salvos, segundo um entendimento teológico. Então, essa doutrina, ela tem como base um livro apócrifo. Tá, então vamos
E essa heresia, essa doutrina do purgatório, ela tem uma distorção em que Paulo diz em uma das cartas de Coríntios, que a obra vai ser purificada, vai ser provada ao fogo. Eles distorcem um texto usado por Paulo, pelo apóstolo Paulo. E essa heresia, essa doutrina herética, ela é refutada na parábola do rico e Lázaro, que Jesus vai nos relatar no Evangelho, que o rico foi para a antessala do inferno e o Lázaro foi para o paraíso, foi para o descanso. Tá, próxima heresia: expiação de Cristo feita no inferno. Aí já é demais. Diz que a expiação feita por Cristo não foi no inferno e não na cruz. É heresia. Sabemos que na cruz Jesus expiou, fez a expiação. E a expiação ela não foi feita no inferno. Então é heresia. E tantas outras heresias que eu poderia citar aqui, mas essas são das principais heresias que vemos hoje. E muito mais a doutrina dos pequenos deuses e a confissão positiva, que terrivelmente temos que ver hoje. Hoje as pessoas, elas não sabem orar biblicamente falando. Elas não sabem como proceder uma oração. Ao invés de falar que seja feita a tua vontade, ela fala: eu determino, eu declaro, eu decreto. Isso é heresia, é confissão positiva. A vontade do Senhor é que deve prevalecer em nossas vidas, sejam elas agradáveis ou não para nós, mas o que vai prevalecer em nossas vidas, em nossa caminhada, em nosso ministério, em nossa vida, seja sentimental, seja espiritual, emocional, é a perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo vai nos dizer lá em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós temos que experimentar qual a perfeita e agradável vontade de Deus, não a nossa vontade. Essa heresia, ela deturba a soberania de Deus, ela tira a soberania de Deus, e a soberania de Deus é a que prevalece, nada somos. Então a nossa oração ela deve ser assim: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus, independente se a sua vontade seja boa e agradável para nós ou não, mas que a tua vontade seja feita, porque a tua vontade é perfeita e agradável. Vamos para o tópico 4, como combater as heresias. Combateremos e refutaremos as heresias, examinando as Escrituras. Um esclarecimento aqui. Há um texto, uma passagem em Atos, que Paulo vai, se não me engano, Paulo vai pregar aos bereanos. E os bereanos examinavam as Escrituras para ver se o que Paulo dizia estava lá nas Escrituras ou não. Então que sejamos como os bereanos. Combateremos e refutaremos as heresias, examinando as Escrituras. Aí vem um texto lá
de Oséias, se não me engano, que nos diz assim: o meu povo perece por faltar de conhecimento. Então, todo pregador, todo pastor que for ministrar a palavra de Deus, ele tem que ter conhecimento bíblico e teológico, não somente bíblico, mas também teológico, porque há algumas situações na Bíblia que temos que ter um entendimento mais avançado, que obteremos estudando teologia. Então, pregador, pastor, tem que ter teologia, tem que estudar teologia. Aí tem uns que dizem: mas teologia esfria crente. Não, teologia não esfria crente. Teologia apaga o falso fogo. Teologia não esfria crente, mas teologia apaga o falso fogo e nos dá um conhecimento mais avançado acerca das Escrituras, acerca da Bíblia. Então é de muita importância, necessidade, estudarmos teologia. Além do conhecimento bíblico, temos que ter conhecimento teológico, tá? Combateremos as heresias e refutaremos as heresias, examinando as Escrituras com verdade, justiça, graça, conhecimento. Só assim combateremos as heresias e os falsos doutores. Então, temos que a nossa vida, a nossa caminhada, e para refutarmos e para combatermos as heresias, nós temos que examinar as Escrituras para ver se o que dizem está ali. Aí eu quero deixar aqui uma palavra aos pastores. Cuidado, pastores, com quem vocês têm confiado o púlpito, com quem vocês têm confiado para pregar na igreja que Cristo lhe confiou, que o Senhor lhe concedeu pastorear, ensinar, zelar. Cuidado com quem você tem confiado para pregar na igreja, porque há pessoas bem intencionadas, mas também tem as mal intencionadas, que por avareza delas mesmas ensinarão doutrinas de demônios, ensinarão heresias, deturbações, ensinamentos antibíblicos, erros teológicos. Claro, erros teológicos qualquer um pode cometer. O ser humano está sujeito às falhas, mas as heresias são o pior. Erros teológicos, tudo bem, são perdoados, e as heresias que confundem a mente da igreja, que abalam as estruturas da igreja, é muito importante trazermos sobre isso. As heresias têm que ser refutadas, têm que ser denunciadas, sim. E mais algo: não existe objeto ungido. Isso é misticismo religioso, isso é sincretismo religioso. Não existe sal grosso, não existe, como posso te dizer, passar pela sessão do descarrego e tantas outras práticas que vemos hoje, que são antibíblicas, que são heréticas, que não tem base bíblica, não tem um viés teológico, são sincretismo, são misticismo religioso por parte de líderes que têm avareza, que são avarentos e fazem do povo negócio com palavras fingidas, dos quais não tardia a sua sentença e a sua perdição não dormita.
seja aqui em vida ou no juízo final, esses líderes religiosos que pregam heresias, que deturbam as Sagradas Escrituras, escute isso, seja aqui, pode ser que seja aqui em vida ou no juízo final, eles darão conta, eles prestarão conta por causa desses ensinamentos contrários às Sagradas Escrituras. Lembramos, sola fide, sola gratia, sola Escritura, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, e só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Então, todo ensinamento que não está aqui, ou que é contrário aqui, refuta, denuncia, porque é heresia, é doutrina de demônios. Fica então aqui a minha palavra. Vamos nos conscientizar, povo, porque há líderes religiosos que são mal intencionados e que fazem de vocês negócio com palavras fingidas. Lançam objetos ungidos, entre aspas, consagram esses objetos e dizem ser ungidos, mas tudo isso não passa de misticismo religioso e sincretismo religioso por parte desses líderes. Assim como há pastores bem intencionados, pastores usados por Deus, que têm zelo pela igreja, que têm zelo pelo povo de Deus, também existem pastores, também existem doutores e falsos mestres que são mal intencionados, que não zelam pela igreja, mas que deturbam as Sagradas Escrituras, que propagam heresias, que propagam misticismo e sincretismo religioso. Examinamos as Sagradas Escrituras, e se não está aqui na Bíblia, se não está aqui na Palavra de Deus, refuta, denuncia que é heresia, é pilantragem, é misticismo, é sincretismo religioso. Denuncia, sim, porque há líderes hoje, falsos líderes mal intencionados, que dizem que você não pode tocar no ungido de Deus, entre aspas, que você não pode tocar no ungido, mas enquanto o povo que o segue não denunciam eles enganam o povo, eles continuam a enganar o povo com heresia. Eles continuam a enganar o povo, fazendo do povo negócio com palavras fingidas. E nós não acordemos, nós não despertemos para denunciar esses falsos mestres, para denunciar esses hereges, esses mercenários da fé, que introduzem encobertamente heresias de perdição, e pelos quais será blasfemado, ofendido, caluniado, difamado o caminho da verdade. Então fica aqui a minha palavra a você, a minha palavra a você: examine as Sagradas Escrituras e nunca se esqueça disso. Assim como há líderes bem intencionados, assim como há pastores bem intencionados, há também líderes, pastores, mestres mal intencionados, que introduzem no meio do povo heresias de perdição e fazem negócio de vocês com palavras fingidas. Então fica aqui a minha palavra, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.